Olá a todos. Bom, nesse vídeo eu quero comentar com você na verdade eu dividi o assunto em duas partes, tá? Esse primeiro vídeo é tudo que você não deve fazer na educação dos seus filhos, segundo a ótica da neurociência, da psicologia e alguma coisa da psicanálise, tá? E o segundo vídeo é tudo que você deve fazer na educação dos seus filhos, tá? Para torná-los assim pessoas fortes, com boa moral, com boa índole, que pensam neles, que pensam na família e pensam também na sociedade. Então vamos lá, vamos a esse primeiro vídeo, tá? Tudo que você não deve fazer na educação dos seus filhos. Bom, vamos lá. Você pode educar seu filho da melhor maneira possível. Infelizmente, a maioria dos pais aprende a educar seus filhos durante o voo, aprendendo a ser pai e mãe durante a experiência, né? Durante o voo, eu diria, é como trocar o motor do avião com ele em pleno voo. E isso é muito ruim. E isso a maioria dos pais faz isso, né? Por quê? Porque assim, a sua educação foi deficitária, né? Ninguém os preparou para a grande responsabilidade que é criar um novo ser e torná-lo um ser assim exemplar, um ser com uma boa índole, uma boa moral, um vencedor, né? Eu quero citar rapidamente, né? Steven Pinker, ele é psicólogo americano, que ele criou o famoso livro Tábula Rasa, que ele desenvolve a teoria que o gen é muito importante na formação de um ser, explorar a parte genética, né? Agora eu pulo para o outro lado, uma ciência que diz o oposto, que é a epigenética. A epigenética fala o seguinte: o meio forma o ser. Né? Então, principalmente a criança de 0 a 7 anos, ela é uma esponja. Ela recebe informações de todos os lados. Quando ele nasce, o olhar dele, a primeira coisa que ele se desvia é para a mãe, né? Ele começa a prestar atenção naquele ser que depois vai amamentá-lo. E depois o segundo olhar dele é para o pai, aquele cara que está sempre do lado, passando para lá e para cá, falando alguma coisa, dando sugestão. Então o meio forma o novo ser que está chegando. Ele recebe influências de todos os lados, né? E é daí que ele vai formar toda a base moral, toda a base da razão dele, né? Então é muito importante o meio que a criança se cria, as influências que ela recebe. Se o lar dela for um lar cheio de ódio, um lar assim, com brigas constantes, com pessoas assim, derrotadas, que veem o mundo de uma forma assim que não é muito boa, eles vão se criar dessa forma, vão se criar uns derrotados, uns miseráveis emocionalmente, né? Então a epigenética fala isso, tá? Ela é muito defendida pelo famoso biólogo molecular Bruce Lipton, e ele fala justamente isso, né? Que através do meio nós podemos criar novos seres e nós podemos também receber as influências desse meio e nos transformar, né? Saindo um pouco, né, da epigenética, vamos lá, o ambiente nos forma, né? E a gente tem que pensar em o mais importante, de 0 a 7 anos, é o ponto que nós vamos discutir aqui agora, e nós temos que pensar o seguinte: uma criança de 0 a 7 anos, ela é como um hardware. Todo software que você colocar ali, ela vai aceitar, tá bom? Então por isso que pais imaturos, de valores dúbios, né, vão criar filhos, crianças e jovens imaturos e de valores dúbios. Então são muito importantes esses pontos para você sentir e descobrir o que você não pode fazer na educação dos seus filhos,
né? Homens e mulheres íntegros, sérios e responsáveis e que sejam bons para eles mesmos vão ser bons pais e mães de família. A educação dos seus filhos é um desafio que envolve fatores emocionais, psicológicos e neurológicos. Preste bem atenção. Segundo a psicologia, a neurociência e também até a psicanálise, existem alguns comportamentos dos pais que podem prejudicar o desenvolvimento saudável das crianças. Então eu listei 10 pontos, aliás 11 pontos aqui que eu queria comentar com vocês. O 11º ponto, na minha visão, é muito importante nos dias atuais. Primeira coisa, gritar e usar violência física. A neurociência mostra que punições severas aumentam os níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? E ele prejudica o desenvolvimento cerebral. Tá bom? Você vai criar crianças inseguras e até possíveis traumas. A psicanálise sugere que a violência gera traumas e pode levar a problemas emocionais como ansiedade e baixa autoestima. O segundo ponto importante, humilhar e comparar seu filho com outras crianças. Isso não é legal, então preste atenção. Comparações frequentes podem gerar insegurança e falta de confiança. Então você vai ter uma criança insegura e medrosa. A psicologia afirma que a identidade da criança deve sempre ser respeitada, evitando reforçar sentimentos de inferioridade. O ponto 3, esse é um ponto importante, ser superprotetor, o que a grande maioria dos pais e mães são hoje em dia. A neurociência mostra que crianças superprotegidas não desenvolvem autonomia e habilidades de resolução de problemas. Portanto, desde pequenos, coloque-os para ajudar, para assumir responsabilidades na casa. E fazendo esse papel, eles aprendem a desenvolver responsabilidades. A psicanálise sugere que a superproteção pode gerar ansiedade e medo do fracasso. Um outro erro muito importante, né, que é o 4º erro, é não impor limites e regras. O que a grande maioria dos pais faz hoje em dia, né? É um território livre, é o liberou geral. A criança decide tudo o que ela quer fazer e, inclusive, determina o que os pais devem fazer, sendo que teria que ser o contrário, né? Você que é a pessoa madura e que é o responsável e que tem um senso de responsabilidade, vai determinar o que seu filho tem que fazer. A psicologia do desenvolvimento, enfatiza que crianças sem limites têm maior dificuldade de autocontrole e convivência social. A neurociência, por outro lado, aponta que regras claras ajudam a fortalecer conexões neurais associadas à disciplina e ao comportamento adequado. Pontos muito importantes. Ponto 5. Não dar atenção suficiente. Então você não tem que chegar na sua casa, jogar sua bolsa de um lado e jantar e se recolher, ficar trancado no quarto ou ficar sentado na sala vendo o celular ou televisão. Você precisa de pelo menos 1 hora com seus filhos, ainda mais que se eles estão nessa faixa de 0 a 7 anos de idade. Tire pelo menos 1 hora, mesmo estando cansado, tenha o tempinho deles, converse, sem celular, sem televisão, dê uma volta no quarteirão, brinque um pouco com eles, pergunte como foi o dia deles. Isso é muito importante. Atenção suficiente. A neurociência diz que a conexão emocional com os pais é essencial para o desenvolvimento cognitivo e afetivo. Freud, por outro lado, na psicanálise, enfatiza que a falta de atenção pode gerar sentimentos de abandono e criar insegurança. Dê muita atenção para os seus filhos.
principalmente nessa faixa de 0 a 7 anos, que é a base de tudo na vida do seu filho. O ponto 6, exigir perfeição e pressionar por desempenho. A pressão excessiva pode levar ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade. Aquele pai que coloca o filho no futebol e quer que ele seja o Ronaldinho, né? É mais ou menos isso. O cérebro infantil precisa de estímulo, mas também de descanso para consolidar o aprendizado. O ponto 7, resolver todos os problemas pelos filhos, né? Eu sei que eu ouvi notícias que a geração Z tem levado os pais em entrevista de emprego. E outra coisa, eles querem um dia livre para eles não querem pressão de chefe. Então veja como é que são as coisas, os adultos que esses pais estão formando, né? A neurociência afirma que crianças que resolvem desafios por si mesmas desenvolvem melhor o córtex pré-frontal, essa parte aqui do seu cérebro, que é responsável pelo planejamento e tomada de decisões. Então, o que você puder passar de responsabilidade para ele resolver, você pode dar um suporte, mas não resolver para ele. Tá? A psicologia recomenda que os pais incentivem a independência, permitindo que os filhos enfrentem dificuldades de forma equilibrada. Vamos agora ao ponto 8. Desconsiderar ou ridicularizar os sentimentos da criança. Então, a psicanálise, né, ela alerta que reprimir emoções pode levar a dificuldades emocionais na vida adulta. Então é muito importante, né? A psicologia também, né, por outro lado, sugere que validar os sentimentos ajuda a criança a desenvolver a inteligência, principalmente a inteligência emocional. 9. Ser incoerente na disciplina. Hoje não pode, hoje pode. Ontem não podia, mas hoje pode. A neurociência demonstra que crianças que precisam de previsibilidade para desenvolver um senso de segurança. A psicologia afirma que pais que mudam de ideia o tempo todo, os pais adolescentes de hoje, né, geram confusão e desorganização emocional nos filhos. Agora vamos ao ponto 10, chantagem emocional. Isso é terrível. Os ponto 10 e ponto 11 são bem fortes. Chantagem emocional. Frases como: se você me amasse, você faria isso por mim. Geram culpa e insegurança. Esse tipo de manipulação pode criar adultos emocionalmente dependentes. Então, veja só. Agora o ponto que eu acho principal: telas. Vivemos hoje em dia o mundo das telas. Não há regra, é um território assim livre. Só que numa criança a todos prejudica, né? O uso de telas excessivas, de informações picadas, constantes, favorece o TDAH, favorece a distração, favorece perda de cognição. Agora imagine isso numa criança de 0 a 7 anos de idade. De 0 a 7 anos de idade, o predominante nas frequências, nas ondas cerebrais, são as ondas θ. O que são as ondas θ? São ondas de baixa frequência e que favorecem muito a criatividade, a conectividade, a imaginação. É o que acontece com as crianças. Você não vê que principalmente meninas, elas estão sempre dançando, olhando para algum lugar, não se sabe para onde, fazendo gestos com as mãos. Elas estão viajando na sua imaginação. E o uso de celular rouba a atenção, bagunça as frequências cerebrais. Na verdade, confunde toda a criança, né? Esses dias eu vi uma pessoa no trânsito, uma moça, com a filha na cadeirinha
de bebê, devia ter uns 2, 3 anos de idade, mexendo no celular. Crianças